painel sobre a regulação cripto no Brasil, PL 4.401/21. E para participar desse painel, vou convidar 4 pessoas, 4 brasileiros que entendem muito do assunto. Quero chamar a Tamila Talarico, por favor, ao palco. Bem-vinda, Tamila. Por favor. Tem água aqui também. Quero chamar também o Marcos Vinícius Barbosa. Por favor, Marcos. Bem-vindo. Tome seu assento. Dayana Udri, por favor. Nossa, um time de estrelas aqui no palco hoje. E Eric Navarro, por favor, também ao palco. Bem-vindo todos ao palco do Blockchain Rio Festival. Prazer ter vocês aqui. O público tem muito que aprender a assimilar com vocês. Então agora o palco é de vocês. Todo mundo com o microfone. Tudo certo? Maravilha, pessoal. Quem quer iniciar? Podemos? Pode iniciar, claro. Tá. A gente estruturou mais ou menos como um bate-papo para a gente tentar fazer isso da forma mais interativa possível. Enfim, levantando alguns aspectos que a gente considera principais com relação ao projeto, pensando um pouco nas perspectivas futuras também. Eu vou começar então falando um pouco de forma geral da proposta e assim a gente prossegue. Enfim, eu tenho viés nessa história porque antes ainda desse projeto ser consolidado e tomar o corpo que ele tomou agora, eu tinha publicado lá atrás um artigo no Valor defendendo que o projeto fosse exatamente no modelo que ele acabou ficando, quer dizer, um projeto tão principiológico quanto possível, que reforçasse o mandato de uma autoridade. Eu defendi, inclusive, que expressamente se reforçasse o mandato da CVM e do Banco Central para poder regular esse mercado, estabelecesse os princípios que deveriam nortear essa regulação a ser esmiuçada no âmbito do regulador, ou seja, por um regulamento e não pela lei, no âmbito infralegal, o termo que a gente costuma usar em direito, que se tipificasse de forma mais clara os crimes mais suscetíveis de acontecerem nesse ambiente, de modo a dar uma segurança jurídica para o mercado, que eu acho que é o que todo mundo espera, e algum nível de flexibilidade que é inerente ao mercado que se move numa velocidade tão grande quanto o mercado cripto hoje. E o projeto, de maneira geral, é possível a gente ter o outro questionamento com relação ao projeto como ele ficou, ele acabou tendo essa cara, Ele foi um pouco mais tímido no que diz respeito aos criptoativos, de forma geral. O projeto buscou focar basicamente nos tokens de investimento e nos tokens de pagamento. Com isso, a despeito do boom de NFTs que nós tivemos recentemente, o projeto tem essa pretensão de deixar as NFTs fora da sua regulação. Eu não sei se do texto, tal como ele ficou, isso vai ser tão simples assim. A lei, depois que ela é editada, ela ganha um pouco de vida própria e passa a ser interpretada pelos agentes da forma mais, enfim, diferente possível. Então, a gente não sabe exatamente para onde ela vai nos levar, mas o objetivo principal foi um pouco esse. Então, logo no começo, a lei diz para que ela não serve. Ela claramente diz que ela não está tratando de CBDC, que ela não está tratando de NFT, que o foco são os tokens de investimento. E aí ela ressalva a atribuição da CVM, embora ela não reforce o mandato, ela diz que ela não está regulando os security tokens, e nem poderia, porque para isso teria que revogar leis específicas do mercado de capitais, e foca então nos tokens de investimento e nos tokens de pagamento, e basicamente coloca a atribuição no chefe do Poder Executivo para definir quem será a autoridade responsável por fazer essa regulação. Ao que tudo indica, essa autoridade será o Banco Central do Brasil. Posso te interromper um minuto? Fica à vontade. É que eu já vou começar aqui com polêmica. Eu Por tenho favor. uma opinião diferente. Maravilha. Quando a gente fala porque a gente tem ali a conceituação de criptoativos na Instituição Normativa da Receita Federal, 888/2019, E aí o PL 4401 de 2021 traz um novo conceito para isso, chama, na verdade, de ativo virtual. E quando ele fala que são representações digitais que podem representar tanto pagamento como investimento, eu não colocaria os NFTs de fora. Eu acho que ele deixa muito claro que o que está de fora
são moedas nacionais, né? Então é isso, o real digital, por mais que seja uma CBDC, ele é uma expressão digital da nossa moeda nacional, está de fora, né? Quando a gente pensa também em valores mobiliários, então, se já existe, também estarão de fora aqueles ativos que já possuem uma regulamentação específica voltada para eles, como é o caso do valor mobiliário. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de payment token ou currency token, são tokens que funcionam mais como meios de pagamento. E quando a gente fala de um security token, a gente está falando de um token que representa um valor mobiliário. Então, toda vez que a gente tem um valor mobiliário, independente se na face ele é um criptoativo, ele vai puxar toda a competência regulatória da CVM, tá? Então, nesse caso, e aí, gente, como é que a gente descobre se um token é um security token ou não, tá? A CVM costuma aplicar o que a gente chama de Howey Test. É a mesma dinâmica que a SEC nos Estados Unidos usa, que é basicamente, toda vez que você tem um contrato de investimento coletivo com expectativa de lucro e que esse lucro advém não necessariamente de esforço próprio, mas de esforços de terceiros, você está diante de um valor mobiliário, tá? Então, essa é a discussão que acontece no mundo todo. A categorização jurídica de um criptoativo é uma discussão muito grande, porque dependendo do uso daquele criptoativo, ele vai puxar uma competência regulatória diferente. E assim, e só para afirmar aqui esse entendimento, o projeto de lei, ele basicamente vai vai disciplinar e instituir regras para os prestadores de serviços de ativos virtuais, né? A gente começou falando de criptoativos ou de ativos virtuais, mas ele traz ali só um conceito. O que esse projeto de lei vai fazer é olhar para esses prestadores de serviços, que podem ser exchanges, como a gente chama, né? Mas não necessariamente só as exchanges que fazem a negociação de criptoativos ou a troca entre um criptoativo e uma moeda corrente, ou troca entre criptoativos, mas também aqueles que fazem custódia, também aqueles que participam nos serviços financeiros relacionados a uma emissão. Então, assim, basicamente, toda empresa que vai lidar com criptoativos vai estar sob o escopo dessa lei, tá? E aí a gente estava aqui retirando alguns criptoativos desse pacote, e eu retiraria apenas os security tokens. Eu não retiraria os NFTs, tá? Só para criar uma polêmica aqui. Não, mas eu nem acho que seja tão polêmico, não. Assim, eu concordo com você que, da definição da norma, é possível tranquilamente a gente dizer que os NFTs estão incluídos. Agora, eu acho que houve uma tentativa, que eu não tenho certeza se foi bem sucedida de acordo com o texto que está colocado. Esse é meu ponto, mas se você pega a manifestação do relator, de quem participou da elaboração do projeto de lei, o objetivo deles era não colocar os NFTs nesse processo, nesse projeto. Mas eu acho que, de alguma forma, é possível sim você colocar. Eu queria aproveitar, de repente, para ouvir também a posição da Dayana sobre como é que se situa você acha, como é que esse projeto brasileiro, né, de regulação, essa proposta brasileira de regulação, ela se situa vis-à-vis o que a gente tem olhado aí em outros lugares do mundo em termos de regulação cripto. Tá lá. Primeiramente, né, bom dia a todos e a todas. Alegria estar aqui com vocês. Então, vamos, né, pôr mais lenha na fogueira. Antes de falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que são ganchos que vocês deixaram na fala de vocês, né? Primeiro ponto, como foi muito bem dito, né? Uma vez que o projeto sai das casas legislativas e tem vida, a interpretação é do intérprete, que são os operadores do direito. Então, sim, há espaço, como você muito bem disse, porque a gente sempre olha a funcionalidade que esse criptoativo está exercendo no caso concreto. Então, se uma NFT, naquele caso concreto, exerce, tem o comportamento, cheira como, comporta-se como, né? É o duck test. Exatamente, ela né, de uma certa forma, um investimento e vai estar sujeita àquela legislação específica, né? Quando a gente olha numa perspectiva macro Brasil no cenário mundial, porque isso é interessante a gente ter em consideração, porque nós não estamos falando de uma realidade estanque a um determinado território, nós estamos falando de uma realidade e de trocas econômicas globais e que tem tendência global. Então, é natural que a gente tem que entender o projeto de lei brasileiro numa perspectiva macro de como os outros países, e mais do que os outros países, como os órgãos, os fóruns de debates internacionais, como, por exemplo, a OCDE, o BIS, né, o GAFI e a IOSCO, têm se posicionado porque ali nós vemos tendências de diretrizes que têm sido aplicadas pelos principais players do mundo. E quando nós olhamos para esse tipo de debate no âmbito internacional, qual é o ponto? Sempre o ponto de debate de dificuldades. É a questão do enforcement.
Como é que eu vou fazer com que essa legislação, essas regras que eu estou estabelecendo sejam de fato implementadas? Então, o grande problema não é legislar sobre, o grande problema é como é que eu faço para que essas legislações sejam de fato aplicáveis e observadas nesse mercado, trazendo a segurança que é tão requerida, né, quando a gente pensa em regulação. E quando a gente pensa em enforcement, qual que é o ponto atual, no estado da arte atual? Nós precisamos de pessoas ou partícipes implementando essa legislação. Não é à toa que o foco, tanto no Brasil, como a Tamila muito bem colocou há pouco, como em outros projetos no mundo, seja o MICA, por exemplo, seja agora a recente proposta do Reino Unido, entre Japão também está nesse sentido, Canadá, ou seja, o mundo todo entende o quê? Para que eu possa implementar as legislações que eu estou produzindo, ainda que em caráter inicial em muitos países, do Brasil é o caso, nós estamos desde 2015, ainda não temos o nosso projeto de lei, o foco é as prestadoras de serviços de ativos digitais, porque eles são um ponto de acesso regulatório, que a gente chama, né, ponto de acesso regulatório. Eles precisam, a gente precisa do auxílio deles, porque eles é que estão no mercado, eles é que têm a informação e o domínio sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que nesse sentido, a nossa proposta de lei, ela está indo muito ao encontro do que está no mundo todo. E isso é interessante a gente ter em consideração. Eu sempre falo, quando tenho a oportunidade de falar, que nós, juristas brasileiros, a gente não pode mais estar olhando só para dentro. Nós temos que estar olhando para fora e entender as tendências do que está lá fora, entender, inclusive, os jogos e os interesses de quem está querendo ingressar no nosso país. E tentando fazer o gancho disso, já te provocando para a conversa, Eric. Saiu, né, essa semana aí, o comunicado do COAF, que até então nós tínhamos, né, um canal, até por uma proposta de autorregulação das próprios partícipes do mercado brasileiro, porque qual que é o ponto também, que é outro ponto interessante no âmbito internacional? O foco, o principal risco que tenta se endereçar, se administrar com as normas, hoje é o risco de lavagem de dinheiro, o principal risco que todo mundo tende a buscar administrar no mundo todo. E aqui no Brasil nós tínhamos uma iniciativa de alguns anos, da própria Bcrypto, né, encabeçada, que tem os principais participantes do mercado no Brasil, que visava diminuir esse risco de lavagem de dinheiro, tem a autorregulação da Bcrypto. E por conta disso, teve-se uma iniciativa e tinha um canal aberto, inclusive, de informações, prestava informações ao COAF das atividades suspeitas. O COAF mudou o entendimento essa semana para o meio de comunicado, foi pego até muitos partícipes de surpresa no mercado, falando que como nós não temos uma lei que determine essa obrigação, ela entende que não tem mais que ser reportado, cortou o canal, está em breve vai cortar, né, agora em setembro. Então, falando um pouquinho sobre esse risco e administração versus o que a gente tem no mundo e no Brasil, o que você pensa sobre isso, Eric? Obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas, prazer estar aqui com vocês. Já estou aprendendo aqui um monte de coisa, estou anotando já um monte de coisa, então já está valendo a pena só por isso. Eu vou responder a sua pergunta. Eu só queria, antes, falar como eu fiquei assim, impressionado com o projeto, porque sempre que eu ouço falar em regulação de tecnologia, eu fico de cabelo em pé. Quando você olha os projetos que tentaram regular, por exemplo, inteligência artificial no Brasil, é um troço que não tem pé nem cabeça, né? E quando você olha para as técnicas de regulação que são sugeridas no projeto, poxa, você vê um risk-based approach, que é uma coisa interessante na linha do GAFI, a gente vai falar de lavagem e tal. Você vê uma possibilidade de autorregulação regulada, né, como fez o Bacen lá no Open Finance. Você vê as coisas bem principiológicas, porque como a gente está falando de inovação e tecnologia, se nós tivermos esse evento aqui o ano que vem, já vai estar tudo diferente, né? Então, veja só, o debate aqui começou com os dois discutindo o conceito de criptoativo, né? Então, a gente vai olhar para criptoativo de uma maneira minimalista, né? Quer dizer, é só uma categoria de investimento, não é... E aí vem todo aquele papo da segregação que a gente não vai falar agora, mas a gente pode falar depois, ou a gente vai olhar de uma forma mais maximalista, né? Em que a gente tem todo um ecossistema de inovação digital, uma série de produtos que vem por aí, e a depender do engessamento da regulação, o consumidor brasileiro pode ficar de fora, ele pode não ter acesso a certos produtos. Então, isso me preocupa um pouco. Mas eu acho que o projeto, e aí, respondendo a tua pergunta,
Eu acho que o projeto, ele foi muito bem numa parte que ele tem que ser rigoroso, que acho que é a preocupação de todo mundo, porque se a gente não tiver confiança no sistema, e se a gente não tiver prevenção contra a prática de crimes, aí principalmente lavagem de dinheiro, o sistema todo rui, né? Porque ele é baseado em confiança, como qualquer outro sistema. E aí, a lei, o projeto de lei, ele vai muito bem. Mas acho que ontem, o que aconteceu, acende um sinal de alerta, né? E aí eu até passo a bola para vocês, eu queria ouvir vocês, porque, para mim, a impressão que me deu foi, olha, quando eu falo para você não reportar para o COAF, porque não tem norma dizendo para você reportar, eu estou dando um sinal de que você tem que andar rápido para aprovação da lei. Mas eu sei que alguns de vocês pensam diferente. Eu acho que eu vou contextualizar aqui um pouco, né? Porque a gente já entrou na discussão já mais acalorada. Basicamente, aqui fazendo um resumo muito rápido do que a lei traz, tá? Ela vai disciplinar as prestadoras de serviços de ativos virtuais, vai determinar que para que elas operem, elas precisam ter uma autorização, e essa autorização vai ser emitida pelo órgão ou entidade da administração federal que vai ser responsável. Como a gente já falou aqui, essa determinação de qual órgão que vai monitorar, fiscalizar ou criar essas regras infralegais para a operação dessas prestadoras de serviços de ativos virtuais vai ser o Banco Central. Esse é o entendimento que a gente tem. Então, muito em breve a gente terá necessidade de emissão de autorização para que essas exchanges ou prestadoras funcionem no país, coisa que não existe hoje, tá, gente? Então, hoje no país, todas as exchanges que estão operando não têm uma autorização específica para fazer isso e elas não seguem regras pré-estabelecidas. E aí, o que aconteceu? Como a gente estava comentando aqui, a ABCripto, que é essa Associação Brasileira de Criptoeconomia, criou um código de autorregulação e um manual de boas práticas em prevenção à lavagem de dinheiro, pensando exatamente nisso. Como é que eu demonstro que eu tenho uma proatividade para cumprir regras ou guidelines internacionais? A gente mencionou aqui GAFI, FATF. Como é que eu demonstro esse cuidado de forma proativa? Eu hoje não preciso estar inscrito no COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá? Mas elas falaram, bom, se eu estou diante da minha operação aqui na minha exchange, notando que existe alguma operação que é suspeita, é interessante que eu realize esse reporte ao COAF, por mais que eu não seja obrigada a fazê-lo. Esse é o entendimento hoje das exchanges brasileiras. E o que a gente está comentando é o seguinte, na lei, no projeto de lei, existe lá um vacatio legis. Para quem não sabe, não é advogado, a partir do momento que a lei passa, ela é aprovada, tem 6 meses para que aquelas regras passem a ser exigidas, tá? Existia uma única exceção nesse projeto de lei em relação a esse prazo de 6 meses para que as regras passassem a ser exigidas. E essa exceção era para as exchanges que já estão operando no Brasil, sejam elas brasileiras ou não, e a gente tem muitas exchanges aqui que não são brasileiras, que ofertam serviços para brasileiros, haveria necessidade de que elas já estivessem inscritas no CNPJ e no SIS-COAF. E aí, essa é uma grande discussão, porque existia essa única exceção. A partir do momento que a lei passa, se ela passa semana que vem, as exchanges que não estão inscritas no CNPJ, portanto, as exchanges estrangeiras, por exemplo, e que não estão inscritas no SIS-COAF, elas não poderiam continuar a operar. Imagina que caos. E aí, o que aconteceu? A gente tem um projeto de lei que foi aprovado no Senado em maio, foi para a Câmara dos Deputados. Quando chegou lá, houve a retirada de 3 disposições. Uma delas era essa, dizendo, olha, não tem como demandar que as exchanges, à medida que a lei passe, automaticamente já estejam inscritas no CNPJ e no COAF. Então, se criou essa situação de não, afinal, não precisa de uma inscrição imediata. E aí, quando vem, anteontem, esse entendimento do COAF, surpreendentemente, que na minha opinião é um retrocesso, porque se você tem exchanges e prestadores de serviço proativamente comunicando operações suspeitas, por mais que elas não sejam obrigadas, isso demonstra boa-fé. Isso cria um entendimento de que esse não é um mercado, porque tem muito essa ideia, né, de que é um mercado que não é regulado, portanto é uma bagunça, é pirâmide. Gente, existem sim casos
de fraudes, mas também existem muitas exchanges sérias fazendo o trabalho que elas fazem. Tá? Então, a discussão é essa. Quando a gente tem uma situação em que o COAF diz não vou receber comunicados de exchanges, a gente vê, enquanto o mercado olha e fala assim, opa, então será que efetivamente não vai passar essa obrigatoriedade de que as exchanges estejam inscritas no COAF? É isso que parece, essa é a minha opinião, tá? Assim, a ideia de você trazer uma regulação, respondendo, né, a provocação do Eric, e acho que aqui a gente não está tão desalinhado assim, quer dizer, eu não sei até que ponto, qual foi o objetivo, né, do COAF com essa mudança de posicionamento, mas para mim está muito claro que não faz o menor sentido, e acho que iria contra todas as melhores práticas mundialmente aplicadas, você você regulamentar um sistema e agora, por exemplo, esse dispositivo específico que obriga, né, as empresas a fazerem esse reporte e respeitarem regras mínimas anti-lavagem e de conhecer o seu cliente, né, regras que a gente chama de KYC, AML, enfim, são mundialmente conhecidas, de você entender de quem é aquele dinheiro que está circulando pelo aquele prestador de serviço de ativos virtuais, minimamente manter o registro daquele e saber para onde aquilo está indo. Quer dizer, isso é o mínimo que você precisa quando você está transacionando com volumes enormes de dinheiro, são regras mundialmente consagradas. Então, se a ideia do COAF com isso tipo, enfraquecer a previsão do projeto, eu não consigo acreditar nisso, assim, porque isso iria muito contra um dos pilares assim, do projeto, que é exatamente tirar desse mercado aquela ideia de que é um grande velho oeste, né, onde vale tudo. Quer dizer, regras mínimas de controle de fluxo de capitais e regras anti-lavagem, definir bem quem vai estabelecer a regulação e dar mais ou menos quais são as linhas dessa regulação nos princípios. Definir o ambiente que vai ser regulado é o mínimo que se espera de qualquer tipo de norma que se proponha a regular o mercado de criptativos. Então, eu acho muito complicado que isso saia agora. A lei sendo aprovada amanhã, com o projeto do jeito que está, quer dizer, o COAF necessariamente vai assim, as empresas necessariamente vão voltar a ser obrigadas a fazer esse reporte, pelo menos essa é a minha visão. Bom, eu também, assim, foi um ponto muito polêmico e eu concordo com a Tamila que é um retrocesso, sim. Porque quando nós pensamos, eu sempre gosto de pensar no porquê das coisas. Né? O porquê? Por que a gente regula? Por que a gente tem esse tipo de iniciativa proativa dos agentes do mercado? Porque nós estamos pensando em criar um ecossistema saudável. Nós queremos que os agentes sérios, porque a gente vê muitas oportunidades e coisas interessantes, importantes e bacanas para a sociedade como um todo. Então, as empresas que são sérias, elas tentam, de uma forma correta, trazer um pouco mais de segurança para quem está investindo o seu dinheiro, né? Para quem está atuando nesse mercado. A partir do momento em que você sinaliza como Estado que você está fechando as portas, eu acho que isso é um retrocesso do ponto de vista até principiológico. Porque quando nós olhamos hoje esse ambiente de inovação e de tecnologia, uma das diretrizes que a gente começa a ver no mundo todo de regulação é um diálogo muito interessante e importante entre a administração e os players de mercado. Então, a partir do momento em que você dá esse tipo de sinalização, para mim é até ofensivo, no sentido de que, olha, eu não vou dialogar direito com vocês. É top-down, e top-down no ambiente em que nós começamos a falar de inovação, em que nós começamos a falar de transformações numa velocidade né, que a gente nem consegue mais acompanhar, versus a necessidade de segurança, isso para mim é um retrocesso do ponto de vista, inclusive, principiológico, de um Estado democrático de direito. Desculpa, mas assim, para mim é uma coisa que sinaliza uma falta de diálogo e de abertura. Né? O que está por trás? É porque, eventualmente, por conta dessa cláusula que tu colocou muito bem, que eventualmente poderia trazer uma reserva de mercado, vamos supor, assim. Então, se o problema era esse, será que essa era a melhor solução? Simplesmente agora o COAF eu não vou mais receber? Ou será que era tirar essa obrigatoriedade nesse vacatio legis, nesse período entre a aprovação da lei e a sua efetiva entrada em efeito, tendo efeitos, a entrada em vigor, como a gente fala no jargão jurídico? Será que não seria simplesmente tirar esse parágrafo? Seria melhor que fosse, né? E aí, aproveitando para a gente trazer um outro tema polêmico, que para mim também é um retrocesso, né? A gente está de branco, a gente não combinou, mas a gente está, sexta-feira, muito axé para todo mundo. Basicamente, outro ponto muito polêmico que foi retirado do projeto de lei é a segregação patrimonial.
Basicamente, o que isso quer dizer, gente? O projeto de lei previa que você não pode, enquanto exchange ou prestadora de serviço de ativo virtual, porque pensa, né? O que elas fazem? Elas recebem os recursos dos investidores para efetuar a negociação, para fazer a custódia. Então, quando a gente fala de segregação patrimonial, é basicamente a obrigatoriedade de você ter o patrimônio das pessoas, dos investidores que estão confiando naquele prestador de serviço, separado do patrimônio daquela empresa. Por que isso? Porque na hipótese de falência, por exemplo, o patrimônio dos investidores vai estar resguardado, vai estar garantido. Então, outro retrocesso, quando a gente vê a retirada desse dispositivo, né, da obrigatoriedade da segregação patrimonial, a gente pensa, poxa, mas isso não é o mínimo? Isso não é o que a gente... Porque a lei traz diretrizes gerais e a gente fala de boas práticas de governança, de cibersegurança, proteção de dados pessoais, proteção ao consumidor e ao investidor, proteção à poupança popular. Quando a gente pensa nesses princípios, faria sentido a gente retirar a obrigatoriedade de segregação patrimonial? Na minha opinião, não faz nenhum sentido. E outro tema também que saiu, outro ponto também do projeto que saiu, foram 3, tá? A gente já falou de segregação patrimonial, do prazo não ser mais só 6 meses, o prazo não ser mais imediato para a inscrição no COAF e no CNPJ, e tem um outro, que é algo que até está um pouco alinhado com a dinâmica de ESG hoje em dia, né? Porque existia a previsão de uma redução de imposto, né? Da alíquota do imposto de importação, de industrialização e de comercialização de hardware e software pensados para mineração, para manutenção de rede. Então, existia a previsão de redução da alíquota desses impostos a 0, e aí, né, podemos deixar o tributarista aqui falar, mas existia essa previsão da redução a 0 quando isso vier de fontes de energia renovável. E aí, isso também foi retirado. Não sei se você quer comentar um pouquinho a respeito. Eu acho, enfim, aí eu super concordo, eu acho que, de fato, isso era super alinhado, tem uma discussão grande no que diz respeito à mineração, né, de criptoativos e a necessidade de você seguir regras mínimas de ESG. Eu acho que esse dispositivo é um dispositivo específico que trazia essa previsão, mas assim, do ponto de vista, dá até para a gente entender, porque do ponto de vista fiscal, o país vive um momento complicado e foi um pouco essa a justificativa, né? Que talvez não fosse um momento ideal para você fazer mais uma desoneração que necessariamente envolve você abrir mão de receita no momento que o país passa, do ponto de vista fiscal, pelo menos, ou inclusive um momento delicado. Então, tem essa justificativa. Eu acho que seria totalmente justificável e louvável. Eu acho que a gente fomentaria que o mercado crescesse, esse mercado de mineração no Brasil crescesse da forma correta e alinhada com as melhores práticas mundiais, mas infelizmente acaba ficando numa questão num momento talvez ruim para se debater esse tipo de coisa, né? Eu não sei, eu queria trazer, e aí, enfim, eu abro também para vocês falarem sobre essa questão da saída desse dispositivo que previa essa redução de imposto especificamente para a mineração, mas eu queria trazer um outro assunto aqui, que eu particularmente discordo, aí uma crítica ao projeto, né? Eu já fiz alguns elogios aqui, que é o dispositivo que diz expressamente, fala expressamente da aplicação do CDC a esse mercado. Assim, eu particularmente sou crítico dessa visão. Assim, eu acho que o estatuto do investidor para do investidor enfim, das pessoas que eventualmente se aventurarem por esse mercado, ele deveria ser definido também por essa autoridade que o chefe do Poder Executivo vai definir, provavelmente o Banco Central, né? Como por exemplo, no caso da CVM para investimentos, né? O estatuto básico do investidor é dado pela CVM do ponto de vista infralegal, e eu daria aqui uma série de razões. Primeiro, que a gente tem um CDC que ele é bastante protetivo e bastante duro, bastante protetivo do ponto de vista do consumidor e bastante duro do ponto de vista do prestador de serviço, enfim, para quem atua nesse mercado. E a gente está falando aqui de um mercado muito incipiente, que tem, embora, enfim, já tenha crescido muito no Brasil, tem um espaço muito grande para crescer. E eu acho que isso gera um risco iminente de
qualquer pessoa que comece nesse mercado já tem que trabalhar logo no começo com um volume muito grande de ações judiciais. Você automaticamente também traz a judicialização para dentro disso, porque a gente tem uma jurisprudência longa, o CDC é uma lei do começo dos anos 90, ali, salvo engano, e que já tem uma jurisprudência longa, uma história longa de atuação dos tribunais aplicando o CDC. Então, assim, você traz automaticamente uma série de importações, de precedentes para aplicar nesse mercado. Então, acho que isso tem um potencial de aumentar o custo transacional enormemente desse mercado no momento em que você está precisando ainda desenvolver a tecnologia, no momento que você necessariamente sofre ajustes porque é uma tecnologia nova. Então, eu acho que esse estatuto ele também deveria ser um estatuto mais flexível e não o estatuto hoje já cristalizado no CDC. Portanto, eu acho que ele seria mais bem tratado por essa autoridade que poderia, do ponto de vista infralegal, estabelecer, de repente, normas que fossem provisórias, estabelecer um ambiente de teste no que diz respeito à aplicação desse novo estatuto de proteção do investidor nesse mercado. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Bom, eu acho que são pontos que eu sempre volto do porquê das medidas. Se o meu objetivo é proteger, e eu acho que foi esse, digamos, a racionalidade por trás de você prever a aplicação do CDC, tem a ver com a prestação de informações, tem a ver com a proteção do investidor. Mas será que o CDC é a melhor solução para atingir esse resultado? Eu acho que são essas as perguntas que têm que ser feitas. É como se tivesse dado um tiro de bazuca, né, num alvo que é de papel. Então, será que faz sentido a gente aplicar esse dispositivo, esse diploma que tem uma funcionalidade muito específica de hipossuficiência, de consumo de massa, para um ambiente que nós estamos falando de investimentos, porque a proposta de lei é essa, investimentos e meios de pagamento. Então, eu acho que tem esse ponto, e concordo com você, comentando um pouco a fala da Tamila. Quando nós pensamos na segregação, ela vai de encontro, agora que a gente retira, a toda a tendência internacional. Então, você olha um projeto da União Europeia, do MiCA, você olha as propostas, eu acho que o MiCA é um bom modelo para a gente estar olhando, porque eles estão trazendo não só a parte de regulamentação de payment tokens, mas também de stablecoins. Então, tem a questão também, preocupação de emissões, que a gente também não teve aqui nesse momento. Porque se a gente está falando de meios de pagamento, para mim foi uma falha dessa proposta, não trazer a ideia de stablecoins. Mas para mim, stablecoins está incluído aí. Então, talvez no parágrafo único do artigo 5º da abertura. E nos supositivos, o artigo que foi tirado do artigo 8º, mas não está muito claro, por exemplo, limite de emissão. Mas isso vai caber ao órgão responsável regular na norma infralegal, né? Eu acho que a gente vai por aí. Da regra geral do parágrafo único do artigo 5º, que dá essa abertura digamos, de serviços correlatos. Eu acho que ali tem essa abertura, mas eu acho que poderia ter trazido já numa forma mais clara, como a gente vê nos diplomas internacionais. Relativamente à tributação, que é uma matéria que eu gosto muito, né? Estava até falando com ele, é a matéria minha de academia tributária, que eu dou, enfim, doutorado, mestrado, e que eu tenho curiosidade, também vai ao encontro das melhores práticas internacionais. Teve um estudo que eu participei, participei do painel na Itália, tem uma economista italiana, em que ela fez um apanhado de não sei quantos mil e poucos white papers, e tentou rastrear os principais assuntos que são lidados nesses white papers. Além da tecnologia, que tem que estar, né, qualquer solução tecnológica, qual é a dor que você quer endereçar, a segunda âmbito de preocupação dos white papers hoje é a questão ambiental. A preocupação com você ter tecnologias que sejam ambientalmente mais adequadas. E quando a gente tira isso, que é uma sinalização de vamos também incentivar essa prática, eu acho que há sim um retrocesso, ainda que falar, olha, no momento fiscal não é o melhor, mas seria uma sinalização, né? Óbvio que teria que eventualmente ser discutido, debatido, mas também concordo nesse ponto com você, Tamila. Eric? Eu queria fazer duas observações, uma sobre o CDC e uma sobre o assunto que passou, talvez eu não concorde muito com vocês, que é a parte da segregação patrimonial. Eu acho o seguinte, quando a gente está regulando tecnologia, a gente tem que tomar cuidado com um viés cognitivo, que é o path dependence, né? Que é você, eu sempre fiz assim, então vou continuar fazendo assim. E tem uma incoerência grande no projeto com a história do CDC, porque, se o projeto é principiológico
E se ele não quer engessar o mercado e diz assim, ó, possivelmente vai ser o Bacen, né? Ó, Bacen ou ó, CVM, vocês vão estabelecer aqui o fino da regulação e vão poder ir mudando para não ficar engessados pela lei, aí você joga um bloco de concreto de 800 toneladas, que é o CDC, que é lá da década de 90 para regular relações absolutamente diferentes dessas daqui. Então, assim, esse é um ponto que eu acho muito complicado. E aí, já falando como juiz, já começa a ver as ações chegando no Poder Judiciário, né? Em massa. Então, esse é um ponto que me preocupa muito. E a questão da segregação patrimonial, assim, eu entendo, mas eu acho que não é ruim tirar do projeto. Por quê? Porque isso pode ser feito pontualmente pelo próprio Banco Central. O Banco Central ele pode estabelecer níveis de regulação e pode ser mais cirúrgico na questão da segregação patrimonial, porque, de novo, né, qual é o escopo dos criptoativos? Quando eles são uma categoria de investimento, não há dúvida que tem que ter segregação patrimonial, mas eles podem ter outras finalidades, eles podem ser meios de pagamento, eles podem ser produtos mais sofisticados, eles podem fornecer liquidez global, piscinas de liquidez. Então, assim, eu acho que tirar do projeto não quer dizer que não haverá segregação patrimonial. Talvez dê para confiar no Banco Central, estabelecendo níveis de regulação e sendo talvez mais cirúrgico para evitar que o consumidor brasileiro fique fora da possibilidade de consumir determinados produtos que vêm por aí, né? Então, acho que mais olhar para frente, não só olhar para trás também. Eu vou até... Vamos, de repente, fazer uma rodada, por causa do tempo, fazer uma rodada já de considerações finais? Pode começar por você, Tâmara, de repente. Posso começar, então. Você falou do Banco Central. Eu confio muito no Banco Central, tá? Confio muito mais no Banco Central e nos reguladores para regularem esse mercado do que no Legislativo. E aí, só para vocês entenderem, quando a gente está falando de um projeto de lei, se fala muito isso, né? A gente não tem uma lei sobre cripto no Brasil. Se essa lei passar, a gente vai passar a ter uma lei que regula os intermediários desse mercado, tá? E ela é uma lei principiológica, de novo, vai estabelecer a obrigatoriedade de uma autorização, o que é importante, vai determinar quem é o órgão que vai monitorar, fiscalizar, que tudo indica que vai ser o Banco Central, ele vai estabelecer essas regras infralegais. Essa lei, a gente não falou disso, né? Mas ela traz algumas novas previsões de crimes, olhando para usos de criptoativos também. Então, ela altera o Código Penal, altera a lei de lavagem de dinheiro. Então, assim... essa lei é uma lei que ela não é tão substancial, ela não faz, sinceramente, ela não faz tanta diferença, tá? Ela faz muita diferença, sim, quando a gente olha para as mudanças ali, criação de crime e tudo mais, mas quando a gente pensa no dia a dia das exchanges, a grande diferença vai ser, sim, a autorização e a determinação de quem é o responsável. Agora, o que esse mercado efetivamente precisa é de regras que nos ajudem a entender como é que a gente operacionaliza essa proteção ao consumidor. Como é que a gente permite que esse tipo de serviço seja visto com mais respeito, porque existe essa sombra de legalidade, né, nesse mercado cripto, que é um problema, né? Então, assim, muita gente fala, você trabalha com blockchain e cripto, mas agora que a gente está passando pelo inverno cripto, então acabou. Gente... Bitcoin, criptomoedas como meio de investimento é um pedaço do que isso tudo vai ser, tá? A gente tem um novo universo de fluxo de pagamentos quando a gente pensa em stablecoins, em CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais. A gente cria esse canal para cada vez as empresas estarem mais perto de acessarem o que a gente chama da Web3, que é essa nova visão, esse novo universo em que a gente passa a viver, em que a gente monetiza os nossos dados, a gente gerencia a nossa identidade. Então, a gente está migrando para um novo mundo em que, necessariamente, a gente vai lidar com criptoativos. O modelo de criptoativo como uma alternativa de investimento é só um deles. Quando a gente pensa em tokenização, a gente fala de novas formas de financiamento, de novas formas de dar liquidez a ativos não tão líquidos. Quando a gente pensa NFTs, a gente falou aqui, NFT hoje ainda é muito visto como investimento, ainda muito ligado à arte, mas NFT é algo que a gente chama, é um token não fungível, né, que é único ou raro certas vezes. No futuro, as nossas identidades vão ser NFTs. Então, a gente tem que ter um pensamento que vá além dessa visão
de que os criptoativos são investimentos e que se a gente está vivendo uma baixa nesse mercado, isso quer dizer que ele não vai chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário. A tecnologia que está por trás disso, blockchain, smart contracts, contratos inteligentes, a noção da gente poder embutir programabilidade no nosso dinheiro, da gente poder extrair digitalmente valor, coisa que a gente não conseguia fazer antes. Então, pensa que na Web3 vai ser muito mais fácil a gente monetizar os nossos dados, porque a gente vai ter a capacidade de fazer essa extração de valor digital, que hoje as empresas fazem em cima da gente, tá? Então, assim, o meu recado geral aqui é que a gente não enxergue criptoativos como somente investimento, é que a gente comece a compreender que, sim, a gente vai mudar todo... Eu ouvi ontem alguém falando isso, eu achei maravilhoso. Foi o Daniel Cocchieri da LIC, né? A gente vai mudar todo o encanamento do mercado financeiro. E, basicamente, o que vai passar nesse encanamento vão ser criptoativos. E aí a gente tem que se preparar como empresas, como profissionais, para conseguir se plugar com esse universo, tá? E um último ponto que eu queria trazer é... Legal, o projeto de lei vai ser ótimo ele passar, diretrizes gerais. Mas eu sou muito mais fã dos sandboxes regulatórios, que são esses ambientes regulatórios experimentais, em que a gente tem o regulador trabalhando junto com o mercado e testando regras com autorizações temporárias. A gente tem sandbox regulatório de CVM, a gente tem sandbox regulatório de Banco Central e de SUSEP também. Então, assim, a minha visão geral é que passar uma lei é super legal, que ela seja principiológica e que está na mão mesmo dos reguladores que estão perto desse mercado conseguirem compreender e descer no nível de detalhe que esse mercado precisa para efetivamente se desenvolver com a confiança dos consumidores, dos investidores e dos reguladores em geral, tá? Bom, bem rapidinho, para dar tempo de todos vocês também darem as faladinhas finais. Acho que depois do que a Tamila falou, não tem muito mais para acrescentar. A única coisa que eu acho que é importante é ter em consideração isso, né? Que não se trata apenas de investimentos, criptomoedas. Não, a gente está falando de uma revolução das trocas de valores, de como nós nos relacionamos economicamente e aí com a promessa do metaverso, inclusive socialmente. Então, a gente está vendo uma transformação muito mais profunda, né? Eu acho que isso foi dito em várias oportunidades ontem. Então, o que a gente tem que tentar pensar é, justamente, como nós nos plugamos a essa realidade. E eu acho que, mais do que isso, como é que os estados se posicionam nessa mudança de paradigma social? Quem eu quero ser nesse ambiente? E, diante disso, eu acho que o sandbox, o diálogo, a compreensão, a troca é necessária, até por uma questão, e eu volto a falar sobre isso, de enforcement, de cumprimento dos dispositivos, para que a gente, de fato, consiga ter um ambiente seguro, que traga ambiente adequado à inovação, à adesão a essa tecnologia, que ela tem realmente muitas coisas positivas e muita coisa ainda vai vir por aí, né? Então, mais do que isso, e aí é uma provocação final que eu acho que a gente tem que começar a pensar, nós que estamos aqui estudando, pensando, as tendências, porque nós estamos falando de enforcement, de realmente trazer esses operadores do mercado atual para fins de implementação da regulação, né, de você realmente observar as normas, mas a gente tem que estar olhando a tendência. E quando a gente olha a tendência, a gente vê um crescimento muito grande do DeFi, das DEX. E as DEX não têm CNPJ, não têm, né, às vezes, identificação, então nós temos que começar a estar olhando para isso, de que forma se pode começar a trazer um pouco mais de segurança, porque a gente não sabe como é que vai ser a adesão. Porque a adesão a essa tecnologia, ela pode ser por meio das exchanges centralizadas, mas a gente já viu casos como na China, de meios de pagamento, que do nada saiu do dinheiro vivo para QR Code. Então, por que não podemos no Brasil, ainda mais que nós estamos vendo um crescimento muito grande da população, sabendo que criptomoedas aderindo a essa tecnologia, por que não pode acontecer de direto para o DEX? Então, acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso no sentido de, será que nós estamos debatendo um projeto que talvez possa vir desatualizado para o que está vindo? Nem falei de DeFi, nem entrei nesse mérito. Eric. Não, ótimo. Eu acho que de comum aqui, entre nós quatro, essa ideia de olhar para frente, né, de não tentar buscar modelos regulatórios na cabeça do passado. Acho que a ideia do sandbox, tomara que o regulador use, porque é fundamental e é honesto com quem está no mercado também, porque assume um risco muito grande.
E talvez a minha última preocupação, a gente estava conversando lá atrás, é com a enorme assimetria de informação entre os operadores do mercado e os consumidores. 99,9% das pessoas não sabe o que significa. Meu pai esses dias me ligou, falou assim, olha, eu vi o fulano de tal na TV falando para comprar Bitcoin, porque vai subir não sei quanto. Eu falei, calma, né? Então, quando a gente falou aqui do Código de Defesa do Consumidor, a gente não está dizendo que a gente não quer que haja proteção ao consumidor, e acho que essa proteção começa principalmente com informação. Mas é só isso, a gente está terminando o tempo, só queria agradecer. Uma última palavra só, assim, acho que a gente mais concorda do que discorda no geral. Eu acho que o projeto é bom e acho que ele vem em boa hora. Acho que quando a Tâmila fala que o projeto ela não falou exatamente isso, né, que ele não faz diferença, mas assim, a verdade é que para as exchanges que trabalham certo, que estão no mercado, ele não impacta tanto porque elas já cumprem boas partes das regras que o projeto vai trazer. E essas empresas também não têm medo dessa interlocução do Banco Central, conhece a seriedade, o que o Banco Central vem produzindo e como ele vem olhando para esse mercado, e tem certeza que vai vir uma regulação responsável, que pensa nesse equilíbrio muito fino, né? Quando a gente está falando de regulação e novas tecnologias, a gente tem que entender que a gente está num equilíbrio muito fino entre proteger o mau uso e os efeitos negativos que a aplicação de uma determinada tecnologia pode ter no mercado, principalmente no mercado financeiro e de capitais, e por outro lado você não matar o desenvolvimento, não matar essa inovação, permitir que esse ramo, essa indústria floresça, gere empregos, enfim, valores para o país. Então, é um equilíbrio muito tênue que precisa existir. Eu acho que o Banco Central é uma entidade suficientemente madura e preparada para poder editar essas normas, que eu acho que vão ser importantes sim, porque também, quando a gente olha para a regulação de tecnologia, a gente precisa entender que você não tem uma única estratégia, né? Você precisa de algo que eu chamo de uma caixa de ferramentas, assim, mais completa de estratégias e de instrumentos para poder exercer regulação. Então, o sandbox regulatório é ótimo, ele ajuda a afinar uma futura regra regulatória, você tem um ambiente de teste, mas ele tem problemas também, ele não tem escala, ele não consegue atender todo mundo, então ele não pode ser a única estratégia, embora seja uma estratégia fundamental. Para e passo, você tem que trabalhar com uma legislação como essa, que reforça o mandato de uma entidade séria de regulação como o Banco Central, que permita a possibilidade de você estabelecer, por exemplo, normas temporárias, que permitam um teste mais amplo, mais limitado no tempo e aplicável a todo o mercado, enfim, entre várias outras estratégias regulatórias que você possa pensar. Então, e acho que a gente está nesse ponto, essa lei ajuda a encaminhar um modelo que pode seguir esse caminho. Então, assim, já passamos um pouquinho da hora aqui, queria agradecer a atenção de todo mundo e dizer que eu, pelo menos, estou muito feliz, não sei os meus colegas aqui, de ter batido esse papo com vocês. Bom dia a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, amigos. Obrigado, Tâmila, pela mediação do painel. Obrigado a todos os integrantes.